Três coisas que você pode acabar fazendo quando tem medo de ser abandonada numa relação. Bom, então se você parou aqui nesse vídeo é porque talvez você já tenha sentido isso alguma vez, em qualquer tipo de relação, né? E bom, em primeiro lugar, eu quero que você sinta que você não é inadequada por conta disso, nem nada do tipo. Provavelmente é um mecanismo que existe aí dentro de você e tá tudo bem, vamos olhar juntas para isso, né? Que bom que você chegou aqui, o que você quer olhar para isso. Então, essa tentativa de ser muito atenciosa, de garantir que o outro vai ficar nessa relação, ela acaba sendo muito mais prejudicial do que benéfica. Por quê? Na tentativa de ser atencioso, de fazer tudo pelo outro, o outro vai se sentindo sufocado, ele fica até com uma certa incompreensão diante de alguns comportamentos, né? Mensagens excessivas ou cobranças, enfim. E por que será que acontece isso? E quando acontece isso, qual é a repercussão que tem no outro, né? Bom, imagina você que tem alguém querendo muita proximidade quando para você tá tudo bem. Você tá numa situação neutra, tá tudo certo. E aí a outra pessoa fica o tempo inteiro checando com você se tá tudo certo, se você tá bem, se você realmente tá ali presente. Quando você fala assim, bom, mas eu tô aqui, o que que tá acontecendo? Por que que você tá tão em alerta, né? Então é assim que essa outra pessoa, ela se sente. Por esse excesso de atenção, por esse excesso de proximidade, ela até se sente um pouco sufocada, né? E aí, com isso, ela vai querendo gerar uma certa distância, do tipo, calma, fica aí no seu lugar, eu fico aqui no meu, né? E aí acaba justamente acontecendo o que o seu mecanismo interno tem mais medo, que é esse distanciamento, é esse afastamento do outro. Por isso que a gente fala do medo de se sentir abandonado, né? De ser rejeitado. E aí vamos lá, quais são os sinais de que você faz isso numa relação, né? O primeiro é esse comportamento de ser atenciosa demais, né? De ser prestativa demais. Então você abre mão dos seus gostos, das suas preferências, até mesmo, sei lá, do que você quer pedir no iFood, do que você quer jantar, qual é o filme que você quer ver, em detrimento do que o outro vai querer, de qual é a primeira opção dele, né? Então você abre mão dessas suas vontades. E bom, isso é o comportamento, isso é o que você acaba fazendo, né? O que pode ser um sinal. Agora, o que está por trás disso? Como que a gente entende o que acontece dentro de você? Pode existir uma mensagenzinha subliminar, entre linhas, que está te dizendo assim: olha, se você for exatamente do jeito que você é, pode ser que o outro te rejeite, que ele não aprove tanto, que ele não goste tanto dessa mesma ideia que você gosta. E aí, por isso tem uma mudança interna de deixa eu me moldar aqui, deixa eu pensar, pescar o que essa outra pessoa ela quer, porque assim tem uma maior probabilidade de me aceitar. Então, esse é o primeiro sinal de que talvez você tenha muito medo de se sentir abandonada numa relação. O segundo é a hipervigilância. A hipervigilância, o que que é? É como se ficasse um radar aceso dentro de você, tentando capturar microsinais, microgestos que dão uma mensagem se essa pessoa está interessada ou se ela está começando a se desinteressar, se ela te ama ou se ela não te ama, né? Então, dentro de você, o que que é isso? É o seu sistema tentando fazer uma leitura de se essa pessoa ela realmente está ali ou se ela vai embora, né? Porque se ela vai embora, esse sistema de alerta em modo meio guerra, né? Ela vai criar novas alternativas para garantir que isso não aconteça, né? E, bom, de novo, isso é negativo? Não, isso é um sistema interno seu que está ali preparado e que talvez, né, tenha um machucado da tua história muito grande, que sempre que você captura algum gesto, algum microsinal, né, sei lá, demorou 15 minutos a mais para me responder a mensagem. Hoje ele não está conversando comigo como geralmente ele sempre conversa, né? Isso também pode ser
interpretado como um distanciamento e esse medo de ser abandonada, né? Qual que é o grande perigo disso? É que a pessoa ela não pode, ela precisa sempre andar na linha, no trilho, né? Se ela faz qualquer coisa diferente, o seu sistema de alerta ele já começa a disparar, já começa a tocar, e aí com isso você tem toda uma forma de se comportar, né? Então, se você sente que o tempo inteiro você fica meio em alerta, prevendo, tentando identificar se essa pessoa ela tá ali ou não tá ali, pode ser que esse também seja um sinal. E o terceiro sinal, que talvez seja o mais perigoso e o mais danoso para as relações, é quando, diante dessa insegurança interna, por conta do comportamento do outro, né? Tendo ele dados motivos ou não, você testa o vínculo. Então, você faz algumas atitudes em relação ao outro, ou deixa de ter determinadas atitudes, para ver se essa pessoa ela vai voltar na sua direção, se ela vai vir para a sua direção, né? Então, ele não me mandou mensagem o dia inteiro, então eu também não vou mandar mensagem. E aí fica só sondando para ver se essa pessoa ela vai mandar ou não vai mandar mensagem, como se isso fosse testar essa prova de amor, essa garantia da outra pessoa em relação a você, né? E qual que é o grande perigo disso? O que que acontece dentro de você? É que de tanto ser testado, essa outra pessoa ela fala, bom, mas então nunca é o suficiente. Eu sempre estou aqui provando meu amor da maneira que eu consigo, da maneira que eu sou capaz, mas ainda assim não é suficiente. Ela sempre precisa de garantias sucessivas e repetidas, né? E aí pode ser que em determinado momento essa pessoa ela realmente canse e aí ela se afaste de vez. E aí é quase como se esse medo de ser abandonada ele se concretizasse justamente por essas tentativas, né, de fazer com que o outro comprove o amor dele. E aí tá bom, Mariela, mas o que é que eu faço com tudo isso? Eu realmente tenho 1, 2 ou 3 sinais desses que eu tenho muito medo de ser abandonada. Bom, primeiro eu diria que um processo de terapia ele é sempre muito bem-vindo, né? Para desconstruir tudo isso que está construído aí dentro de você, leva toda uma jornada. Mas se eu pudesse te falar duas coisas que você pode ir fazendo. Primeiro, é buscar evidências claras, não no momento onde você está super engatilhado, onde você realmente está sentindo esse medo de abandono, de rejeição em relação a outra pessoa. Mas no momento que você esteja bem, que você esteja tranquila nessa relação, você buscar algumas evidências de que essa pessoa, ela realmente quer estar com você, né? Então, realmente, sei lá, toda semana a gente se vê, realmente ele me convida para fazer coisas, realmente ele me manda mensagem, ele me procura, né? Então, buscar algumas evidências que comprovem que essa pessoa ela realmente quer estar com você. E o segundo caminho, que talvez é o mais desafiador, é de você ir construindo essa segurança interna com você mesma. Não buscar essa segurança, né, nessa outra pessoa. Porque é claro que o amor, ele é sim uma aposta. Toda vez que a gente entra numa relação, a gente aposta nisso, e como qualquer aposta, pode dar certo e pode não dar certo. Mas, na medida que você vai construindo essa segurança interna, você vai deixando de apostar tantas fichas de se sentir amada, de se sentir segura, de se sentir valorizada e bem no outro. Então, quando você começa a apostar essas fichas internamente, né, de não abrir mão das coisas que você gosta e de reconhecer e você mesma valorizar o que você gosta, o filme que você quer ver, o restaurante que você quer ir, que tipo de música você gosta de escutar, mais você deixa de abrir mão disso. E quanto mais você deixa de abrir mão disso, mais você é você, com os seus gostos e as suas preferências. E aí você não vai colocar na mão da outra pessoa a segurança de quem você realmente é, né? Então, essa construção
de estar segura e bem consigo mesma, é a melhor aposta que você pode fazer para não ter tanto medo e não ficar tão refém de se sentir abandonada o tempo inteiro na sua relação.